Que a graça de Cristo seja conosco, sejam bem-vindos também todos, em nome de Jesus. Sintam-se bem, sintam-se acolhidos e abraçados no amor de Deus. Vamos ler o texto da palavra de Deus e creio que as crianças vão estar permanecendo, aqui para esse momento. Vamos logo celebrar a ceia e vamos ler a palavra de Deus. Uma rápida reflexão para que possamos assim cumprir com alegria, com gratidão, a ordenança que o Senhor Jesus tem para nós, Ele nos deixou esta ordenança da celebração da ceia, desse memorial, até que Ele volte. E nós cremos que Jesus está voltando, em breve voltará. Mas eu quero ler inicialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 17 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Deus seja louvado. Quero continuar mais um pouquinho a leitura do capítulo 2, para que a gente vá entendendo melhor o que Paulo está aqui ensinando para a igreja de Corinto e também o Espírito Santo a nos ensinar hoje. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia,
falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então somos ricamente, abençoados com as verdades de Deus que chegam ao nosso coração, traduzidas pelo Espírito Santo do Senhor. E Paulo está deixando bem claro, que esta sabedoria de Deus é a palavra da salvação, é o evangelho poderoso de Deus que ele declara também no capítulo 1, na carta aos Coríntios, no verso 16 e 17, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse evangelho, esta boa nova, esta salvação, que é trazida a nós, que é dada a nós através de Jesus, a crucificação de Jesus, a sua vida dada por nós para pagar o preço do nosso pecado, para satisfazer a justiça divina. E somente então, pela ação poderosa, milagrosa do Espírito Santo de Deus, é que o homem pode compreender essa grande verdade. Por isso, então, havia essa grande dificuldade, e ainda persiste a dificuldade para muitos compreender esta verdade absoluta de Deus, essa sabedoria, de Deus, que antes de compreendê-la, antes de entendê-la, de aceitá-la, ela é uma loucura. Para os judeus era uma vergonha, como Paulo aqui, ele descreve, no texto que nós lemos, para os judeus, eles pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Uma vez que os judeus, eles esperavam um líder forte, destemido. Obrigado, minha irmã, pela água da vida. Então os judeus esperavam um líder forte, com um exército muito forte, como eles tinham
conhecimento na sua história, ao longo da trajetória do povo judeu, que sempre houve um libertador. Deus sempre levantou libertadores, mas havia a promessa desde o Éden, desde o início, né, que haveria um, né, e esse libertador, ele sobrepujaria todos os demais, e ele viria, né, segundo o poder de Deus, para a manifestação da glória de Deus. E ele então traria, né, restauraria plenamente a paz em todas as pessoas, em todos os corações, em todas as nações. E essa é a grande verdade, mas houve a dificuldade em entender, porque os homens estão sempre voltados para as coisas daqui e agora. Os gregos, por sua vez, eles esperavam alguém também poderoso e sábio, porque eles confiavam muito mais na sua filosofia, no seu conhecimento, né, das coisas daqui, desse mundo, né, e se sempre, né, foram amantes dos pensamentos, da filosofia. E pensando então que essa sabedoria é que vai dar a liberdade ao ser humano, né? Nós precisamos entender adequadamente isto. E há muitos, né, vai acontecendo muitos conflitos na vida do homem. Os jovens precisam estar sendo orientados, né, as crianças, adolescentes, os jovens, porque quando chega na idade, né, chegando já ao ensino médio, do ensino médio agora para a faculdade, para a graduação, começa a vir os conflitos maiores em relação a essa verdade, ao conhecimento. A existência humana, a existência das coisas, a criação, onde está o verdadeiro ensino sobre Deus, aonde está, né, o lugar adequado, né, da ciência. Então precisamos estar entendendo essas verdades, ou seja, Deus é o Senhor de toda a ciência, Deus é o Senhor de toda a sabedoria, Ele é o Criador de todas as coisas e é o sustentador de todas as coisas. E o conhecimento das coisas vem de Deus, e são importantes porque a ciência é uma bênção do Senhor, e ela é repartida para várias, né, atividades. Deus usa, né, as diversas pessoas com essa sabedoria que Ele dá, para que as vidas sejam abençoadas e para que o nome dEle seja glorificado. Não que o homem possa se voltar, né, para si. E Deus, a Bíblia fala também, o próprio Paulo, né, na carta aos Romanos, no início da carta aos Romanos, ele vai falar, né, sobre essa confusão do entendimento das verdades de Deus, da necessidade do homem ter humildade para se submeter a viver segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável a todos nós. Ela é suficiente, de forma que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer segundo a vontade de Deus. Se seja buscar mais sabedoria, ótimo. Mais conhecimento, ótimo. Né? Tudo que nós pudermos buscar de melhor para nós e para os nossos é importante. Nós estamos aqui nesse mundo para viver a vida abundante que Deus tem para cada um de nós aqui e garantida na eternidade. E essa vida que vivemos aqui deve ser uma vida que dê frutos, uma vida abençoadora, que abençoe os que estão em volta. E nós vamos estar então abençoando a cada dia mais
à medida que vamos também recebendo, aumentando mais o nosso conhecimento a respeito de tantas coisas, de tantas áreas que a vida necessita, não é? Então, hoje nós estamos vivendo tempo de grandes avanços, né? Não preciso de detalhar, né? Entrar em detalhe, porque os irmãos estão muito antenados, informados, né? Em relação a esse aspecto. Mas nós não podemos cometer o erro dos que cometeram erro no passado, desprezando a submissão a Deus e desprezando a sabedoria de Deus, que Paulo aqui vai dizer que é Cristo Jesus em nós. Esse evangelho da salvação. Nada pode salvar ao homem a não ser Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Nenhuma sabedoria adquirida, nenhum poder político, nenhum poder financeiro, nenhuma dessas coisas, porque todas essas coisas, elas podem ser bênção na vida daqueles que submetem a Deus. E quando essas coisas, elas não são vividas na submissão a Deus como bênção, reconhecidas como bênçãos de Deus, elas vão dar prejuízo, elas vão levar a dificuldade para a pessoa e para quem estiver ao lado, né? Então é muito bom que todas as áreas da vida humana seja submetida à direção de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo, ele aborda no capítulo 1, verso 18, dizendo, porque do céu se manifesta, antes ele vai dizer aqui no capítulo 1, na carta aos Romanos, verso 16, 17, que eu citei, eu não sei se eu citei Coríntios, né, mas a carta aos Romanos, que vem, como ele diz, que porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então Paulo tinha isso muito em mente, ele sendo um judeu e tendo, né, uma sabedoria invejável, tendo uma influência imensa também entre as autoridades romanas, e também, não é, a sua fama entre a classe, né, sacerdotal. Ele conhece muito bem o comportamento dos gregos e também dos judeus. Então ele conhece muito bem esse pensamento. E ele ele foi um grande questionador, ele foi um grande opositor inicialmente, foi um grande perseguidor da igreja, como ele vai declarar lá no livro de Atos. Porque ele demorou também um tempo para entender a sabedoria de Deus. Na sua mente, no seu coração, durante também muito tempo, era para ele, não é, escândalo aquilo que o evangelho, né, que estava o evangelho de Cristo para ele, né, pregado pelos apóstolos inicialmente, por Jesus Cristo e os seus apóstolos inicialmente para ele, era escândalo, porque como alguém iria salvar uma multidão, como alguém ia salvar o seu povo, como alguém ia salvar o mundo, morrendo numa cruz. E aí, então aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 18, diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens,
que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. E aí Paulo vai falando sobre a questão do comportamento humano, né, degradante, devido à recusa de viver, de submeter à vontade de Deus. E receber então e viver por essa sabedoria que é o evangelho da graça de Deus, como Paulo deixa claro aqui. Nós fomos alcançados, e agora então nós temos, diz aqui a Bíblia para nós, temos o Espírito Santo do Senhor, e nós fomos alcançados por essa sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus é que precisa dirigir as nossas vidas a cada dia. E essa sabedoria de Deus, ela está em Cristo Jesus. A sabedoria de Deus, ela foi revelada através do Senhor Jesus, onde Deus se manifestou a nós através do seu Filho unigênito. E este, então, evangelho da graça, para que nós possamos, então, viver o que nós queremos viver e chamamos vida abundante. Não podemos trocar essa vida abundante, essa vida dentro da sabedoria de Deus, por nada que venha a nos ser oferecido desse mundo. Com essa sabedoria de Deus, que alimenta a cada dia mais a nossa fé, que nos dá perseverança, que nos dá paciência, que nos dá convicção de que nós estamos vivendo para a glória de Deus, que Jesus Cristo, Ele sim vai voltar, porque Ele prometeu voltar, e Ele nos deu ordenanças para que nós estivéssemos vivendo satisfeitos, vivendo melhor, e esta esperança, né, fiada nas suas promessas, que nunca falham. Deus nunca falhou nas suas promessas. Jesus então veio, a sabedoria de Deus veio. E essa sabedoria de Deus, esse poder do Evangelho de Cristo, tem transformado as vidas, tem enchido de esperança e tem dado essa certeza de que nós estamos aqui para servirmos a Deus, para servirmos ao próximo, para glorificar ao Senhor com todo o nosso viver. E aguardando a volta certa de Cristo Jesus. Essa certeza nada pode nos tirar. E nós precisamos estar a cada dia deixando que Deus alimente o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida com essa esperança, para que nós possamos viver de forma que continuemos a fazer diferença diante desse mundo desafiador,
aonde uma grande parte, e aonde a Bíblia diz que uma grande maioria, ainda continuam olhando a sabedoria de Deus como loucura e valorizando mais a sabedoria deste mundo. Oremos para que os nossos familiares que ainda estão nessa confusão sejam esclarecidos, para que o Espírito Santo trabalhe na vida deles e possa encontrar lugar e no momento de Deus, segundo a vontade de Deus soberana, possa fazer a transformação necessária. Oremos para que nós, que estamos caminhando, fiados e segundo essa sabedoria de Deus, permaneçamos fiéis, perseverantes e esperançosos cada dia mais de que Jesus vai estar voltando e que o nosso nome está assim escrito no livro da vida e que nós estamos cumprindo o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou e tem nos comissionado a realizar, que estejamos fazendo para a glória dele, com esta convicção, que estejamos orando e ajudando os nossos filhos a entenderem que devem permanecer nesse caminho, nessa trilha, e que nada, e que nenhum conhecimento, nenhuma filosofia desse mundo possa trazer-lhes confusão e tirar-lhes dessa rota. Desta condição de vida, que é a única que existe. Porque outra é de morte. A condição de vida é vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Usando as habilidades, todas as ferramentas, todos os recursos que estão à disposição, que vêm de Deus. Porque, como falei antes, e todos nós sabemos, tudo de bom, tudo de abençoador, vem da glória celestial. Vem de Deus para nós. Então aproveitemos o máximo. Essa semana eu fiquei feliz e coloquei uma nota de parabéns, né? Quando a Júlia estava agradecendo a Deus, colocou no Facebook, né? A sua cerimônia de doutorado em Química, né? Que bom, que alegria, graças a Deus por isso, né? Podemos ficar felizes. Ela foi criada aqui na igreja, ela conheceu o Evangelho aqui na igreja, ela foi batizada aqui por nós, e ela está firme no Evangelho de Cristo, é uma serva do Senhor. O Jonas também, seu irmão, é também, não é, engenheiro químico, e também é servo do Senhor, conheceu o Evangelho, foi batizado, cresceu aqui, né? Que maravilha, né? E tantos outros, né? Eu fico muito feliz, fico muito alegre quando tenho as informações, né, de que passaram por aqui, mas estão seguindo, né, um bom caminho, estão prosperando, estão sendo bênçãos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. E que possamos continuar assim, meus irmãos, caminhando e, de fato, pedindo a Deus que nos dê sempre da sua sabedoria e que possamos, de fato, viver segundo, né, a sua sabedoria, a sua vontade. Amém, irmãos? Deus seja louvado e que você nesta noite possa estar entendendo as verdades de Deus e recebendo essa sabedoria de Deus no seu coração, preenchendo a ficha, minha maior decisão, porque a sabedoria de Deus para mudar,
para transformar, para edificar sua vida, ela tem um nome que é Evangelho da Graça do Senhor. Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida. Ele é que faz toda a diferença. E é por isso que a igreja de Jesus se reúne todos os dias em adoração. Todos os dias. Aqui no templo, em casa, no trabalho, aonde estiver, a igreja do Senhor se reúne e glorifica o nome do Senhor. E vive essa sabedoria do Senhor. E hoje nós estamos aqui juntos para a glória de Deus e com gratidão, porque nos permite estar juntos nesta oportunidade para celebrar a ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E ele disse muito claramente, até que ele volte. Até que ele volte. Então nós vamos fazer assim, em nome de Jesus, até que ele volte. Nós vamos continuar celebrando a ceia, o memorial, que simboliza o que ele fez em nosso favor, dando a nossa salvação, comprando-nos, pagando o preço altíssimo, para que eu e você tivéssemos a verdadeira liberdade. Total liberdade de toda a escravidão. E pudéssemos hoje cantar, orar, nos alegrar, porque nós somos livres, nós somos libertos, nós temos a glória eterna prometida. Nós vamos sempre andar com Deus, porque Jesus, ele nos salvou. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Assim então, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. O Gustavo está aí?